Olá família, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Eu já quero desejar aqui um bom dia ao Eurípides Pontes, ao Thiago Lima, ao Silene Machado, ao Everson, a Francisco Oliveira, a Márcia Borges, a Nilcélia, a Julimeire, a Mariana, a Márcia Brasil, a Bárbara Vieira, a Elaine Oliveira, quem mais está aí? A Ana Cláudia, Leonardo Ramos, a Marilene Lopes, a Josi Pereira, a Cecília Lopes, a Maria das Dores, a Iris Raquel. Família, todos que estão nos assistindo nesse momento, sejam muito bem-vindos. Tenham um ótimo dia. Se você está assistindo à tarde, boa tarde. Se você está assistindo à noite, boa noite. Se você estiver assistindo de madrugada, desliga seu celular e vai dormir. Assista esse vídeo pela manhã, tá bom? Família, eu já quero começar dizendo para vocês o seguinte. Do que se trata esse título, Diego? Como assim não dê paraquedas ao seu marido? Uma thumbnail de um homem caindo pelo céu? E aí? Eu não entendi nada. Me chamou a atenção, mas eu quero saber. Então eu vou fazer o seguinte. Ao contrário de todos os outros vídeos, eu vou dizer do que se trata esse vídeo. E então nós vamos estudar um pouquinho a respeito disso. O contexto é o seguinte. Seu marido cometeu um adultério. Ou ele está viciado em pornografia, ou ele foi embora de casa, ou ele se envolveu com uma outra mulher. E agora, seu marido está dizendo assim, olha, eu vou voltar para casa. Olha, eu estava pensando e eu creio que eu quero minha família de volta. E agora? O que fazer? Como agir? Você quer seu casamento de volta, não quer? Você quer a restauração do seu casamento. Mas vem cá, será que é a hora certa? Será que esse contexto é o contexto ideal para se restaurar o seu casamento? Como proceder nesse momento? Então, este vídeo, esse momento é justamente para lidar com esse assunto, esse tema, tá? Então, basicamente é isso que nós vamos falar hoje. Eu quero, inclusive, desejar também um bom dia a Jussara Manzano, a Valéria Mesquita, a Terezinha Andrade, a Eliana Cardoso, a Kátia Aquino está aí também, o Leonardo Ramos falando que não tem paraquedas, a Zilma, a Sandra Franklin. Família, então vamos lá. De onde que saiu essa ideia de paraquedas? Nos aconselhamentos que eu concedo, muitas das vezes nós temos a necessidade de criar analogias para se mudar a didática, para a gente conseguir dizer algo que é nítido para quem está falando, mas não é tão nítido para quem está ouvindo. Sabe quem fez muito isso? Jesus. Jesus contava-se muitas parábolas. Ele queria transmitir coisas que vinham do reino, que ele conhecia com perfeição, na sua plenitude, mas que quem estava ouvindo não entendia. E então Jesus criava parábolas, situações, circunstâncias, histórias, para que as pessoas pudessem então entender o que Jesus estava dizendo. O paraquedas dentro da restauração foi uma analogia que eu criei para que algumas pessoas entendam algumas coisas que são muito claras para quem vive isso todos os dias, para quem lida com casais, com restauração todos os dias. E eu vou explicar de onde que saiu isso. Vamos imaginar a seguinte analogia. Você e seu marido, vocês estão casados, vocês constituíram uma família. E a família de vocês agora estão em um solo firme, no alto de uma montanha. O adultério seria seu marido ir até a beirada da montanha, em um penhasco, e ele ficar admirando aquele penhasco. Quando ele decide consumar o ato do adultério, ele pulou daquele penhasco. E aí, olha que situação. Se você assistir qualquer vídeo de pessoas que pulam, né? Quer seja de um avião, quer seja de um penhasco, qualquer modalidade que tenha salto livre, você vai perceber que os primeiros momentos do salto,
é uma alegria, é um prazer, e a pessoa vai indo e balançando, e o vento na cara, e tudo. É maravilhoso. Em um outro determinado momento, que a pessoa está caindo, ela começa a parar de curtir toda aquela vista, aquela paisagem, o vento no rosto, e agora ela começa a olhar o chão que se aproxima. E quando ela começa a olhar o chão que se aproxima, agora começa a vir a angústia, o medo, uma forte adrenalina. Para quem faz um salto com um profissional de uma maneira programada, o que ela faz? Ela vem aqui, ó, na cordinha e puxa, e o paraquedas se abre, e aquela angústia passa, e agora ele curte um pouco mais a paisagem e aterrissa suavemente. Esse é o salto. Dentro do adultério, isso também acontece. Só que olha que situação interessante, porque quando você chega lá embaixo, não é mais legal. Você chegou lá embaixo. Normalmente, qual é o ciclo que acontece? A pessoa chega lá embaixo, ela sobe até lá em cima de novo, ela chega novamente na presença da família, ele fica no alto da montanha, mas o salto foi tão maravilhoso, correu tudo bem, que sabe o que ele faz? Ele salta de novo. É dessa forma. E o que deve ser feito para que o salto se torne traumático e essa pessoa não queira nunca mais saltar da montanha? Ele precisa se arrebentar no chão. Ele não pode ter um paraquedas. E é basicamente isso que nós vamos conversar a respeito desse vídeo, nesse tema. Existe uma passagem bíblica que eu quero ler para vocês, que vai contar com exatidão como é que funciona essa história à luz da Bíblia, tá? Então, família, quem tiver com a sua Bíblia, pegue aí, por gentileza, livro de Provérbios, no capítulo 5. Na hora que vocês acharem Provérbios, capítulo 5, coloca aí para mim, aqui no chat, ao vivo. Coloca assim, amém, Diego, já achei. Provérbios, no capítulo 5. Se você estiver assistindo esse vídeo pela primeira vez, quero já convidar você a se inscrever no canal, ativar o sininho. Todos os dias nós estamos aqui tratando de assuntos pertinentes ao casamento, à nossa espiritualidade, à restauração. E entenda, aqui nós recomendamos que você tenha um contato com a palavra do Senhor. Então, quando nós vamos citar a Bíblia, nós recomendamos que você pegue a sua Bíblia, para que você tenha essa experiência mais profunda, tá bom? E se você estiver assistindo ao vivo e for sua primeira vez, coloca aqui no chat, eu quero conhecer você, tá bom? Ó, a Liliana Altamirano achou, o Eurípides achou, a Isabel achou, então ótimo. Família, os primeiros momentos do salto, olha só que interessante, a partir do verso 3. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Aqui já começa dizendo o seguinte, quando você chega na beira do penhasco, o salto se mostra maravilhoso. Aqui já começa dizendo que os lábios da mulher adúltera, ou seja, que está atraindo o homem ao adultério, destilam favos de mel. E suas palavras são mais suaves do que o azeite. Ou seja, agora, quando o homem se encontra na beirada do penhasco, ele se sente muito atraído por saltar. Mas olha o que é dito no verso 4. Mas no fim, lá embaixo, no chão, é amargo como o absinto, aguda como a espada de dois gumes. Os seus pés estão descendo à morte. Os seus passos estão te levando ao inferno. Verso 6. E ela não pondera a vereda da vida, os seus caminhos são incertos, mas não se sabe. Ou seja, agora aqui Salomão ele já está dizendo assim, olha, no início ela vai se apresentar como algo incrível, sabe? Uma aventura, uma emoção, uma adrenalina. A Marivane, primeira vez aqui, seja bem-vindo, viu? O Alexandre Gonçalves também, seja bem-vindo.
E aí, agora, diante de tudo isso, puf, pulou, saltou. E agora Salomão fala assim, olha, mas tem uma coisa que ninguém sabe. O final dela é a morte. Os teus pés estão descendo à morte. Os teus pés estão caindo ao inferno. Mas não se sabe disso. Agora verso 7, presta atenção. Agora, pois, filho, me dê ouvidos. Não desvies das palavras da minha boca. Afasta para longe dela o teu caminho e não te aproximes da beirada da tua casa. Ou seja, Salomão agora ele dá um conselho. Ele fala assim, presta atenção. Desvia os teus pés da beirada do penhasco. Não chegue perto. Não caminhe rumo ao penhasco. Não vá. Não vá admirar a vista. Não vá. Não chegue perto. Não dê ouvidos. Sabe? Não queira chegar na beirada do penhasco. Porque se você chegar na beirada do penhasco, as palavras dela será doce. A boca dela será com favos de mel. Então não chegue perto. Não chegue perto. Não admire a vista do penhasco. Não chegue. Palavras de Salomão. Admire também a primeira vez, seja bem-vindo. A Aldênia, a primeira vez também, seja bem-vindo, Aldênia. Agora olha como continua. Verso 9. Para que não des aos outros a tua força, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estanhos do teu poder e todos os teus trabalhos enriqueçam uma casa alheia. Família, aqui agora ele começa a falar da queda, de quando se chega ao chão. Quando a pessoa, ele abandona a esposa, a família, e ele salta. Agora começa a acontecer o que está narrado aqui a partir do verso 9. Porque no início da queda, né, aquela emoção e descendo, e aquele ventão balançando tudo, aquilo ali é uma maravilha. Ele está vendo uma paisagem, mas agora está chegando ao chão. E agora, traduzindo para a vida, aqui é dito que quando está chegando no chão, ele começa a perder a força. Ele começa a perder a força. Todo vigor, toda alegria, toda destreza começa a ir embora. Agora Salomão fala economicamente. Ele fala assim, olha, você vai dar aos outros a tua riqueza. Você vai dar o fruto dos teus dias, do teu trabalho, para outros. Você vai trabalhar para enriquecer casa alheia. Porque agora os negócios vão ser mal sucedidos. Vai perder bens, porque agora vai dividir num divórcio, vai ter que pagar pensão, e aí ele vai ter que agora custear, começar uma nova vida com a mulher adúltera, e nisso os recursos já vão ser limitados. A mulher adúltera não tem planos, ela não quer saber de longa data, ela quer curtir, ela quer viagens, ela quer presentes, ela quer jantares, e o homem agora quer também, né? Viver algo novo, porque ele está caindo, ele está para se chocar com o solo, e ele quer prazer, ele quer se sentir bem, ele quer felicidade, e ele vai dispor e os recursos vão acabando. É o que Salomão está dizendo. E agora esse homem está bem perto do chão. Ele está prestes a se chocar com o solo. E olha o que ele diz quando o choque acontece. Verso 11. No fim da tua vida gemerás. Quando se consumir a tua carne e o teu corpo. Ei, esse homem chegou no chão. Arrebentou. Carne, corpo, espírito, pensamento. Os filhos perderam o respeito, a família perdeu a credibilidade, a comunidade, a sociedade perdeu a honra, não tem alegria. A alegria da mulher de tua mocidade ele perdeu, a pureza, a exclusividade, a intimidade foi embora. Riqueza, prestígio, sumiu. Agora esse homem está no chão, na lama,
e na lama do próprio sangue, do próprio vômito com o impacto, e o corpo dilacerado, esse homem está arrebentado, porque ele chegou no chão. Só que presta atenção, quando ele chega no chão, olha o que acontece. Então dirás, como eu odiei a disciplina, como o meu coração desprezou a correção. Eu não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos que me instruíram eu dei ouvidos. Presta atenção. Até aqui no verso 13, este homem chega no chão, ele se arrebenta, ele chega no limite do seu pecado e agora ele é chamado a uma reflexão. E agora ele chega à seguinte conclusão: eu não ouvi quem eu deveria. Eu não dei ouvidos ao adultério que me estavam alertando. O Eurípides Pontes está falando assim, Diego, pode ser homem ou mulher, cita aí. Exatamente, homem ou mulher. E presta atenção, e agora ele começa a pensar, eu odiei a disciplina. Eu endureci meu coração à repreensão. Este homem, quando cai, ele reflete sobre como ele chegou até ali. Nesse momento agora ele lembra de como é que era a vida lá em cima antes do salto. Isso acontece com todos. E Salomão, vendo a vida com a sabedoria que Deus recebeu, ele descreveu esse processo. Só que presta atenção. Quando este homem cai, olha o que acontece. Verso 14. Eu quase cheguei à ruína completa. Quase. No meio de toda a assembleia. Agora vem o apelo de Deus a este homem. Beba a água da tua própria cisterna. Ó. E das correntes do teu próprio poço. Acaso se derramariam nas ruas as tuas fontes e pelas praças os teus ribeiros de águas? Verso 17. Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Alegra-te com a mulher da tua mocidade, como uma corça amorosa e gazela graciosa, sacia entre os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor seja sempre cativado. Porque, filho meu, ser cativo, ser escravo de uma mulher adúltera, de um homem adúltero? Por que abraçar os seios de uma mulher alheia? Porque os caminhos do homem estão perante o Senhor, e os olhos do Senhor examina todos os teus caminhos. Presta atenção, família. Quando o homem, ou como citou Eurípides, né, a mulher chega no chão, ela tem um encontro com Jesus. Nesse momento aqui, na beira da morte espiritual, emocional, física, financeira, tudo. Quando este homem chega no chão, sabe quem recepciona ele? Jesus. Agora, o próprio Deus bate um papo com ele e tenta mostrar a ele que o caminho certo estava lá em cima, lá no alto do monte. E começa a fazer um apelo, fala assim, meu filho, por que tu não bebe a água da tua própria cisterna? Por que tu não bebe a água do teu próprio poço? Por que você não se alimenta do teu próprio ribeiro? Por que deixar outros se alimentar disso? Meu filho, por que não seja bendito o teu manancial, o teu leito? Por que você não se alegra todos os dias da tua vida com a mulher que Deus te deu? Por que você não se deleita nos seios da mulher que é tua?
E agora Deus começa a fazer um apelo. Ei, seja cativado todos os dias pela tua família, pela tua esposa, pelos teus filhos. E Deus continua falando assim, meu filho, por que se tornar escravo de uma adúltera, de um adúltero? Por quê? Se você tem alguém para você. E Deus faz um apelo no verso 21 falando assim, ei, os teus caminhos estão diante dos meus olhos, eu vejo todas as coisas. Deus vê todas as coisas, Deus sabe todos os caminhos. Tudo que foi feito, tudo que aconteceu, Deus viu, Deus conhece. E agora Deus faz esse apelo. Ei, tu caiu, tu se arrebentou, bora subir de volta. Bora voltar para a tua família, bora voltar para a tua casa, bora voltar para o teu lar. Presta atenção, família. Nesse momento, o deserto dessa pessoa inicia. Nesse momento agora, ele vai passar por uma caminhada até chegar lá em cima, aonde ele vai receber uma cura de Deus, os cuidados de Deus, os reparos necessários de Deus. Essa caminhada até chegar lá em cima, ela é dolorida, ela judia, ela machuca, mas ela é necessária, porque nesse período todo a pessoa vai pensando, vai meditando, vai descobrindo por que chegou na beirada do penhasco, por que aconteceu isso. Enquanto ele está subindo esse penhasco, ele olha para a montanha e ele vê outros caindo. E ele começa a temer. E ele olha e fala assim, meu Deus, mais um caiu, não é possível. E agora ele vai criando uma resistência. Quando chega lá em cima novamente, agora este homem não chega mais na beirada do penhasco. Agora esse homem, ele cria uma cerca na sua casa, ele faz um muro, ele coloca placas dizendo assim, ninguém chegue perto do penhasco. E agora ele instrui os filhos, ele instrui a esposa, ele instrui os amigos, ele instrui a todos quanto ele pode para não chegar perto do penhasco. Agora ele está pronto para ser um homem conforme você, mulher, sempre sonhou. Agora, homem, essa mulher está pronta para ser a mulher que você sempre sonhou. Agora vamos pensar o seguinte, Diego. E se meu marido, minha esposa, chegar, bater no chão, ter esse encontro com Jesus e rejeitar? Salomão preveu isso também. E ele diz assim, a partir do verso 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. Com as cordas do seu próprio pecado ele será detido. Ele morrerá por falta de disciplina e pelo excesso da loucura por ter andado errado. Salomão diz assim que depois desse encontro com Cristo, aqueles que endurecem o seu coração e não desejam voltar, eles vão morrer ali, ó, preso, amarrado no seu próprio pecado. No próprio pecado. Endurecido, sabe? Não consegue sair. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E eu sei que algumas pessoas vão se identificar. Mas você já ouviu relatos de homens que depois de anos no adultério, ele procura a esposa, ele chora, ele diz que se arrepende, e ele fala assim, olha, eu não consigo deixar a outra mulher. Eu não consigo. Já ouviram isso, família? Alguém já passou por isso? Esse homem, possivelmente, ele já teve um encontro com Cristo, ele rejeitou, e hoje ele está vivendo preso nesse pecado. Agora nós estamos falando de um pecado que escraviza o homem. Ele não consegue sair. Ele não consegue se libertar. Ele já não tem mais prazer. Ele só vive angustiado, só vive triste, sabe? Eu vou te dizer uma coisa.
embora Salomão ele não diga que teria uma nova oportunidade, eu acredito que na graça de Cristo, Cristo faz o convite, tem essa conversa, esse papo reto, mas ele fica de longe esperando para ver se essa pessoa volta a lhe pedir ajuda. Caso não peça, pode ter certeza, as palavras do Senhor nunca erraram, nunca falharam. Esse homem, ele vai ter os seus últimos dias sem felicidade, sem prazer, na angústia, no sentimento de estar preso, sabe? Tá sujo, imundo, sabe? Esse é o fim que o espera. Mas, Diego, você falou de paraquedas. Onde é que entra o paraquedas nessa história? Justo. Vamos lá. Em um determinado momento da queda, quando este homem serve para homem e para mulher, mas como a narrativa do vídeo eu comecei como homem, vamos continuar como homem. Quando esse homem ele vai correndo e pula no penhasco, ele não quer saber de paraquedas. Ele não quer saber de quem está ficando para trás gritando, não pula, volta, você vai morrer. Não, ele não quer saber, ele quer curtir a vibe, ele quer curtir a vista, sabe, ele quer isso. É isso que ele quer. Só que quando ele pula e de repente a emoção vai passando e ele começa a pensar o que vai ser de mim amanhã, o que vai ser de mim depois, porque eu vou me arrebentar, eu não tenho paraquedas. Agora ele começa a gritar pedindo paraquedas. Na prática, sabe o que seria isso? Seria o homem que não abandonou a outra mulher, mas quer ter uns flashbacks com a senhora, com você. É aquele homem que vem nos finais de semana para ver o filho e propõe assistir um filme, compra uma pizza e ele quer ter você ali como um plano B. Nesse momento ele quer aliviar a queda dele e ele está pedindo um paraquedas para você. É aquele homem que destruiu tudo e agora ele está chegando no chão e de repente ele, sem saber os seus sentimentos, sem reconhecer o estrago que ele fez na sua vida, sem pedir perdão, sem propor mudança, sem confessar tudo que fez, ele fala assim, eu quero voltar, porque meu lugar é aqui. Aqui é o lugar de eu estar, né? Minha família, eu quero voltar. Mas como assim voltar? Você não vai confessar? Você não se arrependeu? Você não mudou os comportamentos? Sabe? Você não me conta o que aconteceu? E de repente você quer simplesmente voltar? E correu tudo bem? Deu tudo certo? Saiu, fez o que fez, pulou? E agora você recebeu um paraquedas, você aterrissou suavemente e agora você volta de novo? Como isso? É um paraquedas. Esse homem está recebendo um paraquedas da esposa, porque agora ele não caiu, ele não sentiu o gosto de sangue na boca, ele não teve um encontro com Cristo ali quando ele estava arrebentado no solo. Ele pulou e ele recebeu um paraquedas e correu tudo bem. E agora ele está de volta com a sua esposa, com seus filhos, com o seu prestígio, com a sua credibilidade. Sabe o que vai acontecer com esse homem? Mais cedo ou mais tarde. Você sabe, né? Eu preciso dizer? Preciso falar, família? Eu preciso falar? O que vai acontecer com esse homem? Se ele receber um paraquedas no meio da sua queda e voltar para casa, presta atenção. Este homem, ele vai saltar de novo. Ele vai saltar de novo. E quando ele perceber que você vai o aceitar da mesma forma, ele já pula com o paraquedas. Ele já pula com o paraquedas. Ele vai dormir fora de casa, ele vai sair com os amigos sem te dar satisfação, sabe? Ele vai ficar no celular o dia todo com outras mulheres, vai entrar em aplicativo de conversa. Ele já está de paraquedas, ele já pula de paraquedas. Desse jeito.
Na verdade, eu vou até melhorar essa analogia. Não é que pula de paraquedas. Agora ele pega uma corda, ele pula de bungee jump. Ele vai com a corda, puf, chega no limite e volta. Vai de novo e volta. Você deu a corda para ele. Você deu. Primeiro você deu o paraquedas. Depois você deu a corda. Tá. Vamos pensar no que você deve estar dizendo para si mesmo agora. Diego, deixa eu falar uma coisa. Eu quero meu casamento. E o fato do meu marido estar me pedindo ajuda agora, eu não tenho que fazer isso por amor a ele? Deixa eu te falar. Quando nós vamos para Apocalipse no capítulo 3, Deus fala assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Às vezes nós achamos que a repreensão e o castigo, quer seja arbitrado por nós ou quer seja permissivo por nós, é um ato de maldade, é um ato de vingança. E não é. E eu vou te explicar o porquê. Quem tem filho sabe. Quem tem filho sabe. Quem tem filho sabe que as maiores surras que você já deu no seu filho foi porque ele fez algo que você previa que aquilo poderia destruir a vida dele um dia. Quer seja uma desobediência, quer seja porque ele pegou uma faca para brincar, quer seja porque ele foi brincar perto da piscina contra a sua ordem, quer seja porque ele foi brincar com um cachorro que ele desconhecia. E quando você vê que ele muito se aproxima da morte e da destruição, é onde a sua repreensão ela é mais firme. E você não faz isso porque você odeia o seu filho. Você faz isso porque você ama o seu filho da maneira certa. A repreensão e o castigo são atos de amor, diz o próprio Deus. São atos de amor. Quando você vê que o teu esposo ele tomou este tipo de atitude e a Bíblia fala que diante disso a conversa dele vai ser direto com Deus, mas para isso ele precisa chegar lá no final, vai ser dolorido você assistir isso, mas você vai ter que esperar isso acontecer. Porque talvez você pense assim: Diego, mas eu não quero que isso aconteça, sabe? É muito ruim ver quem a gente ama caindo no chão, se machucando. Mas deixa eu te falar uma coisa, não tem outro jeito. Se você jogar um paraquedas agora, ele não vai ter aprendido nada. Pelo contrário. Ele vai olhar e ter a certeza de que cada vez que ele pular, você vai dar um paraquedas para ele. E ele vai pular. Vezes após vezes. E você não quer isso. Deixe ele cair. Deixe. Eu não falo isso estimulando você à vingança. Eu não falo para que você, ao invés de jogar um paraquedas, jogue uma bola de ferro para que ele caia mais rápido. Não, nada disso. Mas eu digo para você que é necessário que você deixe que ele caia. Quando ele chegar no chão, quando ele se arrebentar, deixa ele se encontrar com Deus. Salomão disse com todas as palavras: Deus vai chegar diante dele, vai bater um papo reto com ele, vai fazer ele enxergar o que ele perdeu. E faz parte do processo, toda essa caminhada de volta. Agora, se você arrancar isso dele, aí não adianta. Aí, infelizmente, a restauração não vai acontecer. É necessário esse processo. Diego, mas eu não queria que ele passasse por isso. Poxa, talvez, se tivesse conseguido impedir dele pular, teria dado certo. Ele já pulou. Não há muito o que fazer nesse momento. Agora é só esperar notícias de como foi a queda. É simples assim.
Enquanto você espera a queda do seu marido, faz o seguinte, vamos ganhar tempo. Já começa a construir um muro. Já começa a colocar placas do que o penhasco faz. Porque assim, quando ele voltar, pelo menos uma parte do trabalho já vai estar feita. Gaste esse tempo cuidando, preparando, sabe? Protegendo a sua casa para que ninguém chegue nesse penhasco. Que teus filhos não vão pelo mesmo caminho do pai e pulem também desse penhasco. Família, hoje eu decidi falar por analogias. Talvez algumas pessoas que nunca passaram por isso, que nunca viram isso acontecer, vão olhar esse vídeo e pensar, gente, que vídeo mais doido. O que esse homem está falando? Mas deixa eu perguntar para você. Você entendeu tudo que eu disse? Coloca aqui para mim no chat. Você entendeu? Ou você também achou muito doido essas analogias? Eu quero saber se eu consegui traduzir para você. A Marilene está falando assim, nossa Diego, que verdade. Eu com 9 meses de divorciado, ele me pediu ajuda financeira e eu dei. Mesmo ele estando com a outra, eu quis provar que ainda o amava. Exatamente. A Miriam, olha, o tanto de coisa que nós passamos, não quero vingança nem justiça, mas deixar Deus corrigir, igual fez comigo. Dói, mas é necessário. Que bom, todo mundo falando que está entendendo, entendeu perfeitamente. E a Marilene falando assim, eu perdi 15 mil e a amizade dele, pois se afastou mais ainda. Tá vendo? É justamente. Família, então tá aí, fizemos um conteúdo em códigos. Quem nunca passou por isso, quem não entende isso, talvez olhe e pense que foi uma loucura, mas que bom que a mensagem chegou até você. A Márcia Araújo está dizendo assim, parece que esse monte é muito alto, porque ele ainda está desfrutando há muito tempo desse pulo. É, Márcia, cada um construiu ao longo da sua vida uma família em um monte diferente. Tem alguns que o monte tem 2 metros de altura. Mal pulou, o cara já se esborracha tudo no chão. Tem outros que o monte é muito alto realmente. A queda é muito bem apreciada. Mas Márcia, o final desse pulo é o mesmo para todos, tá? Para todos. O Walter está falando assim, isso acontece com as mulheres também, pois o número de adultérios cometidos por mulheres estão altíssimo. De fato, viu, Walter? Isso também acontece com mulheres. E família, se porventura você ainda não conhece o nosso programa Meu Deserto, ele vai ajudar você, viu? Nesse momento em que o seu cônjuge pulou, está caindo e você precisa se reconstruir, se restaurar. Conheça um pouquinho desse programa, tá? Acesse manualdocasamento.net/meu deserto ou apenas manualdocasamento.net. É bom que você vai ver muito mais conteúdo que nós temos para ajudar você no seu casamento, tá bom? Família, não deixe de se inscrever. Todos que assistiram aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, dê essa força. Compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza, se você compartilhar nos seus grupos, no Facebook, no Instagram, sabe o que vai acontecer? Pessoas que estão pulando em queda livre poderão chegar nesse vídeo. E pessoas que estão assistindo o cônjuge pulando e às vezes está em silêncio, não contou para ninguém por causa da vergonha. Ela vai receber esse suporte. Seja luz, tá? Seja luz para quem está ao seu redor. Deus nos concede essa oportunidade hoje, tá bom? Família, que Deus os abençoe. Tenha um ótimo dia. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.